Seja bem-vindo ao canal. Assista agora Jornal Breve, sábado, 5 de março de 2016. O Jornal Breve de hoje está no ar falando sobre o que tomou a sexta-feira de ontem, o que ninguém esperava, o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula depois por cerca de 3 horas no escritório da Polícia Federal, no aeroporto de Congonhas, Zona Sul paulistana. Além da condução coercitiva, foram expedidos mandados de busca em diversos endereços do ex-presidente, como parte da 24ª fase da Operação Lava Jato. Lula foi levado de sua casa em São Bernardo do Campo, na região do Grande ABC, sob o mandado de condução coercitiva para o aeroporto. De acordo com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que acompanhou o depoimento, foram abordados diversos assuntos durante as declarações prestadas à polícia, como as palestras que o ex-presidente concedeu após deixar o Palácio do Planalto e a ligação com o sítio em Atibaia, no interior paulista. Segundo o procurador da República, Carlos Fernando Lima, há indícios de que Lula recebeu pagamentos, seja em dinheiro, presentes ou benfeitorias, em imóveis das maiores empreiteiras investigadas na operação policial. De acordo com o procurador, foram cerca de 20 milhões em doações para o Instituto Lula e cerca de 10 milhões em palestras de empresas que também financiaram benfeitorias de um sítio em Atibaia e de um triplex no Guarujá. Em frente ao local onde Lula prestava depoimento, houve confusão entre um grupo de militares do PT e da Central de Movimentos Populares e manifestantes críticos ao ex-presidente. O grupo pró e contra trocaram agressões e ofensas. Também houve tumulto no saguão do aeroporto, além de xingamentos e agressões verbais. Houve empurrões e bandeiradas, mas ninguém ficou ferido. Após depor a Polícia Federal, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento no Diretório Nacional do PT em São Paulo, em que criticou a Justiça e a imprensa. Lula fez críticas à atuação do Ministério Público Federal e do juiz federal Sérgio Moro, que autorizou a operação da Polícia Federal. Vejam as imagens que são do jornal O Dia. Esse gesto de companheirismo e dizer para vocês que eu vim ao mundo para viver em adversidade. Eu nunca na minha vida tive nada fácil. Foi tudo muito difícil. E eu agora que pensava que aos 70 anos de idade poderia me aposentar e apenas ser cabo eleitoral, eu acho que só existe uma intenção desse comportamento da Justiça, desse comportamento que foi colocado hoje pelo Ministério Público, que é muito grave, porque eu já fui prestar vários depoimentos da Polícia Federal, Ministério Público. Se você não sabe, no dia 5 de janeiro eu estava de férias. Eu suspendi as férias para ir a Brasília prestar um depoimento a convite da Polícia Federal. Portanto, se o juiz Moro ou o Ministério Público quisesse me ouvir, era só ter mandado um ofício que eu iria, como sempre fui, prestar esclarecimento, porque não devo e não temo. Lamentavelmente, eu acho que nós estamos vivendo um processo em que a pirotecnia vale mais do que qualquer coisa. O que vale mais é o show midiático do que a apuração séria, responsável, que deve ser feita pela Justiça, pela Polícia, pelo Ministério Público. Instituições que eu não só valorizo, como valorizei muito quando era presidente da República, porque nunca se investiu tanto nessas coisas como eu investi nas instituições. De qualquer forma, nada disso diminui a minha vontade. Pelo contrário, eles acenderam em mim a chama de que a luta continua. Tem Lula! Delcídio fecha um cerco a Dilma, dizem juristas pró-impeachment. Na visão dos juristas,
Mais importante do que a discussão em torno da condução coercitiva de Lula à Polícia Federal na manhã desta sexta-feira é avaliar como as acusações levantadas por Delcídio e o fato de Lula ter sido intimado a depor devem respingar no mandato de Dilma e possivelmente agravar ainda mais a crise política. Veja as declarações dos dois juristas. Na minha visão, não houve exagero nem excesso da Polícia Federal. Todo cidadão tem que depor, e se não vai por bem, vai por mal. E homens públicos têm que se dispor a colaborar ainda mais do que um cidadão comum, diz Hélio Bicudo. Para Ives Gandra Martins, foi um pouco exagerado, mas ele precisava prestar esse depoimento e tudo correu dentro do previsto. Para Ives Gandra, o conteúdo da delação de Delcídio tem que ser apurado, e isso deu nova força ao pedido de impeachment. É um desdobramento que trouxe um novo elemento à crise política. E Hélio Bicudo acredita que no domingo, dia 13, as passeatas em todo o Brasil poderão nos dar uma expressão disso, que as pessoas sabem por que o país está tomando esse rumo. Agora a questão é observar como as ruas reagirão a tudo isso. Dilma defende Lula e ataca a vingança de Delcídio na TV. A presidente da República, Dilma Rousseff, fez um pronunciamento de 10 minutos a jornalistas na tarde desta sexta-feira, transmitido por canais de televisão e que você revê os principais momentos agora. Eu quero também me manifestar não só meu inconformismo com o vazamento ilegal dos termos de uma hipotética delação premiada feita pelo senador Delcídio do Amaral. Manifesto a minha indignação com os termos das denúncias que teriam sido firmados nesta delação. Observo que nas declarações atribuídas ao senador Delcídio Amaral, nenhum elemento concreto, nenhum elemento novo foi apresentado de forma a propiciar qualquer alteração acerca dessa compreensão firmada pelo senhor Procurador-Geral, com base em documentos das atas do Conselho. E quero lembrar que a primeira parte, ou seja, os 50% de fato adquiridos pela Petrobras e autorizados pelo Conselho, foi em 2006. A afirmação atribuída ao senador, assim, restou claramente desmentida. Finalmente, também carece de qualquer credibilidade a afirmação de que o encerramento da CPI dos bingos teria sido feita para beneficiar de alguma forma minha campanha presidencial. Eu não só não antecipei o fim dessa CPI dos bingos, como é um absurdo supor que, de alguma forma, eu, em 2006, sabia o que aconteceria em 2010. Acredito ser lamentável que ocorra ilegalmente o vazamento de uma hipotética delação premiada que, se chegou a ser feita, teve como motivo único a tentativa de atingir a minha pessoa e o meu governo. Provavelmente pelo desejo de vingança, pelo imoral e mesquinho desejo de vingança e de retaliação. Lula participa de ato em São Paulo. Vão ter que me enfrentar nas ruas deste país. Lula chegou por volta de 8h15 e iniciou seu discurso para a militância, depois de ter sido alvo de condução coercitiva no início da manhã em sua casa, em São Bernardo do Campo. Veja as principais palavras de Lula no ato. Cutucaram o cão com a vara curta. Hoje é o dia da indignação para mim. Lembrou do seu passado. Já fui preso quando era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Já perdi eleições para governador, deputado e presidente. Quando fui derrotado, me comportei como derrotado,
como uma pessoa que tinha resolvido participar de um jogo. Esse jogo tinha regras e eu obedeci às regras estabelecidas antes de começar o jogo. Se eles tiverem que me derrotar, vão ter que me enfrentar nas ruas deste país. Se alguém pensa que vai me calar com a perseguição e denúncia, não sabe que eu sobrevivi à fome. Não sou vingativo, não carrego ódio, mas tenho consciência do que eu posso fazer por esse povo e do que eles querem de mim. Se estão precisando de alguém para animar esta tropa, o animador está aqui. Este jovem, com 70 anos de idade, com tesão de um jovem de 30, com o corpo de um atleta de 20. Eu não tenho preguiça de acordar cedo. E falou sobre os pobres. E eu sei que por mais que isso desse muito dinheiro a muita gente, isso incomodou muita gente. Porque os pobres passaram a querer frequentar teatro, a querer frequentar cinema. Passaram a não querer mais ir ao Nordeste de ônibus, mas sim de avião. As pessoas não queriam mais ir só ao Nordeste, mas queriam ir a Bariloche, a Miami. Nós conseguimos as proezas de provar aos economistas da USP, da Unicamp, que diferentemente do que diziam os estudos, o pobre não era o problema, porque o pobre passou a ser a solução deste país. Execução de projetos deve ser acelerada. Em suas agendas externas, Dilma tenta dar sinais de normalidade e de força política. A presidente manteve as reuniões com prefeitos e governadores, na qual tratou de Lula e Delcídio. Dilma insistiu na recriação da CPMF e ameaçou elevar tributos federais caso a ideia fracassasse. Polêmico, na qual tratou de Lula e Delcídio. Dilma insistiu na recriação da CPMF. Se ela não voltar, os impostos que já existem vão aumentar. Polêmico, o tema terá o debate incentivado no Congresso, junto com a reforma da Previdência, a fim de tentar deixar o impeachment em segundo plano. Apesar dos receios, conselheiros da presidente acreditam que há tempo para derrubar a imagem de que o governo está atônito e isolado. Como o pedido de afastamento e a ação no Tribunal Superior Eleitoral estão longe de um desfecho, em um cenário mais pessimista, Dilma aguentaria até maio. Assim, ordenou aos ministros acelerarem a execução dos projetos. Até a noite desta sexta-feira, a viagem da presidente ao Rio Grande do Sul estava mantida. Na segunda-feira, entrega em Caxias do Sul unidades do Minha Casa Minha Vida, na área de infraestrutura. A ordem é tocar a etapa burocrática das concessões de aeroportos e rodovias com leilões a partir de junho. Promessa de campanha, a ponte do Guaíba terá prioridade. O governo acertou que vai remanejar recursos e levantar cerca de 160 milhões para a obra em 2016. Na reunião, na operação antiqueda, petistas com trânsito no judiciário tentarão sensibilizar o STF a retardar a publicação do acórdão do julgamento do rito de impeachment, congelando a instalação da comissão especial na Câmara. A oposição vai segunda-feira à corte. Em caso de avanço do rito do afastamento, PT e partidos aliados levarão enxurradas de ações no Supremo. Outra ação considerada vital por ministros é assegurar o apoio do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB do Alagoas. Na avaliação do governo e da oposição, Renan será decisivo no desfecho da crise. O Jornal Breve termina aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá, se Deus quiser.